pela graça de Deus, estamos aqui com mais um programa A Voz do Sétimo Anjo, levando a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo ao teu coração. Pois abriu a porta pra você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. E a porta é Jesus. É Jesus. A porta é Jesus. Aleluia. Vamos orar. Gracioso Pai e amoroso Senhor, no nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, estamos mais uma vez agradecidos a Ti nesta hora, por Tua graça, por Tua misericórdia estendida a cada um de nós, Senhor. Queremos apresentar diante de Ti nosso louvor, nosso cântico, nossa adoração, nosso cultuar nesta hora, e rogamos que o Senhor esteja em nosso meio, que o Espírito Santo manifeste a Tua palavra ao nosso entendimento nesta hora. Abre, ó Deus, nossa mente, abre nossa compreensão, que possamos receber a mente de Cristo cada vez mais e adentrar nos Teus mistérios, Senhor, o quanto que Tu és profundo e que és eterno, que possamos alcançar essa eternidade em questão em termos de entendimento sobre aquilo que Tu és, sobre quem Tu és e como Tu te revelas. Pedimos perdão dos nossos pecados, Senhor, e que nesta hora o Senhor possa trazer a nós aquilo que estamos necessitados para enfrentar o desafio deste momento. Rogamos pelos nossos irmãos, pelos aqui presentes, pelos que estão trabalhando ou viajando, para aqueles que não podem estar por algum motivo. O Senhor entende, o Senhor sabe quem passa por um motivo justo, por uma circunstância, a ponto de não poder estar em tua casa. Então, que o Senhor possa estar também com eles nesta hora, Senhor. Oramos pelos irmãos à distância que estão cultuando conosco, que todos possam ser abençoados pelo Senhor. Que a bênção da Tua palavra possa vir de encontro a estas pessoas e que cada lar, cada família seja recompensado nesta hora por fazer esse sacrifício, Senhor, trazer suas próprias vidas, seus corpos, suas mentes como sacrifício agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. Então que possamos cultuar com inteligência Tua nesta hora. No nome amoroso de Teu Filho Jesus, nós oramos e Te pedimos. Amém. Amém. Boa noite a vocês, boa noite os irmãos que estão nos ouvindo pela internet. Vamos nos colocar de pé para ler as Escrituras em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que está escrito assim na palavra de Deus. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-los? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Vocês podem sentar. Louvado seja nosso Deus. No culto anterior nós falamos sobre alimento contaminado. No culto de domingo à tarde, onde mostramos, através de algumas pesquisas, e nem sequer adentramos em tanta citação onde o Mombrana fala sobre isto, sobre a questão da comida, o quanto que estamos ingerindo doença, veneno e assim sucessivamente.
a começar por cada produto derivado tanto do reino animal, como do reino vegetal, como também do reino mineral. Também pelos utensílios domésticos que utilizamos em casa, tudo contaminado. E mostrando também, pelo tempo que nós estamos vivendo, como estaria a fé das pessoas desviada da verdade, se a fé vem pelo ouvir. E Jesus disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então é claro que as pessoas estão comendo também, no espiritual, alimento contaminado. Agora, é interessante também você notar, tanto no lado natural como no espiritual, que a alimentação vem justamente pela parte da cabeça. Depois você deixa de ser um feto, de ser um iniciante na vida, porque quando você é pequenino, ainda em formação, você se alimenta pelo cordão umbilical. E isso está no centro do teu corpo. Porém, à medida que você se forma, vamos dizer assim, os teus órgãos já estão todos prontos, sistema digestivo e assim sucessivamente, você nasce e começa a dar então suas primeiras mamadas, e aí a boca entra em movimento, né? Sucção, mastigar e aquela coisa toda. E a boca está situada, claro, na cabeça. Agora, as Escrituras mostram tanto sobre isto, e nós aprendemos também que aquilo que você come é o que você é, o homem é aquilo que pensa. Então está conectado na questão da formação e do crescimento, tanto a boca como a sua compreensão. Quando você não tem uma boa compreensão sobre as coisas, então você pega qualquer pedra, moedas, qualquer coisa suja e põe na boca. É assim uma criança. À medida que você vai crescendo, a tua mente vai amadurecendo, então você já não faz isso. Você não leva tudo para a boca. E mesmo aquilo que é alimentação, você tem que lavar, não é? Lavar, cozinhar e assim sucessivamente, porque você já tem um entendimento de como utilizar aquilo sem ser ofensivo para você. E assim sucessivamente. Bom, na escritura que nós lemos hoje, sendo este o culto de número 35 da nossa série, O Cumprimento de Deus, e sendo que Deus está... Esse microfone quase não está funcionando, vocês percebem isso? Não é para mexer nunca no botãozinho desse microfone aqui. Quando organizar, não mexe nele, só liga e desliga. Uma vez que Deus está nos levando para o cumprimento da sua palavra, para o entendimento da sua verdade, para poder chegarmos naquele ponto-chave, no auge, até que todos cheguem ao mesmo nível de fé, que é o conhecimento do Filho de Deus. Se você não chegar nesse conhecimento, você não estará pronto para ir para casa, porque todo filho de Deus, toda filha de Deus, receberá treinamento para que estejam adequados, não é? Adequado para o próximo movimento de Deus, o próximo movimentar de Deus. Aí está bom, irmão, obrigado. Resultado: se isso depende da mente para poder levarmos uma boa alimentação para o nosso corpo, então você com a sua própria mente, você jamais conseguiria absorver aquilo que é necessário para você se aprontar para este mover do Espírito que está aqui para nos conduzir para o reino milenial e, consequentemente, para adentrarmos na eternidade, estarmos prontos para participarmos de um novo céu, de uma nova terra e assim sucessivamente, a ponto de não precisarmos mais da comida física. E eu diria também da comida espiritual, porque quem vai necessitar mais de revelação, quem vai precisar mais de Bíblia, quem vai precisar mais de mensagem, uma vez que você estiver com o seu corpo transformado. Você chegou no seu cumprimento, na etapa que você deve chegar, completo, perfeito, onde nada poderá ser acrescentado mais a você. Agora, você precisa ouvir com atenção isto. A mente está na cabeça, claro. E a noiva não tem cabeça a não ser Cristo. Não existe outra forma. Então, como você irá obter a mente sem Cristo? Sem Cristo. Se estamos nesta linha, neste progresso do cumprimento de Deus, para vivermos um novo céu e numa nova terra, na nova cidade, a nova Jerusalém,
Antes disso, temos que nos tornarmos novas criaturas, adequadas para este novo céu e essa nova terra. Observe. Bom, e uma pessoa que está em Cristo, é assim que ela se torna uma nova criatura. Paulo diz, quem está em Cristo, nova criatura é. Correto? Nova criatura é. Então, como você irá obter a mente sem Cristo? Esta nova mentalidade, o mesmo pensamento de Deus. Então, como você irá obter a mente de Cristo sem um profeta? Não tem como. Se a mente está na cabeça, então a noiva, ela não tem cabeça. Não, senhores. Cabeça da noiva é Jesus Cristo. Então, sem Jesus Cristo, ela é apenas uma instituição como qualquer outra. Um grupo de pessoas como qualquer outro. Pessoas, cada uma pensando, achando que pensam igual, pensam que estão unidas em um parecer, em um pensamento, mas agem cada um de uma forma diferente do outro, nunca de acordo com a palavra, porque não tem a palavra como um prumo, como centro, e assim sucessivamente. Então é necessário uma única mente para fundir. Sabe o trabalho de fundição que faz? Para fundir todos os membros deste corpo em um só. E foi esta oração do Senhor Jesus Cristo, quando ele orou ao Pai, dizendo para que todos sejam um, assim como eu e tu, ó Pai, somos um. E para que Jesus fosse um com o Pai, ele teve que render sua própria vontade, para que a vontade de Deus pudesse sobressair, veja, em detrimento da sua. Então, se a mente está na cabeça, a noiva não tem cabeça, a não ser Cristo. E você não pode obter uma mente, a mente de Cristo, sem o profeta. Se você deixar esses pontos bem anotados, você compreenderá todo este tema com facilidade. Bom, a cabeça deve ser o ômega, que a igreja, durante todas as dispensações, estava esperando. O ômega. E na Escritura diz, eu sou o alfa e o ômega. O primeiro e o derradeiro, diz o Senhor. E o ômega aparecer exatamente, ele teve que aparecer exatamente como o alfa, de acordo com o apóstolo Paulo. Na carta de Paulo, em 1 aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 16, onde nós terminamos a leitura, quando ele diz, nós temos a mente de Cristo. Ele disse também em Gálatas 1, versículo 11 ao 12, ninguém me ensinou, ninguém a não ser o próprio Deus. Observe isto. Em outras palavras, do mesmo jeito como foi com Moisés, da mesma forma como foi com o William Branham. Estes homens obtiveram a mente de Cristo porque eles não pensaram por si mesmos. Quando chegou o momento da revelação, eles deixaram de lado suas ideias de concepção que eles tinham acerca da verdade para o seu tempo. Bom, lendo precisamente em Gálatas 1:11, você fazendo uma conexão com 1 Coríntios 2,16, quando ele diz, nós temos a mente de Cristo. Então veja o que está em Gálatas 1:11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Ele se coloca também nessa situação. Ele está junto com esses homens, o qual o evangelho não dependeu, nem dele próprio. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Amém? Agora, irmãos, claro que isso não foi jactância de Paulo. O que eu vos ensino, o evangelho que eu vos prego, não aprendi com ninguém. Não é assim que eles fazem? Já vos disse tantas vezes, o irmão Vicente uma vez foi levar umas mensagens para um determinado pastor, e quando entregou para ele, disse, escuta, isso aqui, quem ensinou isso aqui? Ah, isso aqui é uma mensagem do irmão Bruno. Ah, isso aqui eu quero. E essa outra aqui? É do irmão Rosendo. Isso aqui não quero nem ver, senão vão dizer que eu estou aprendendo com ele. Observe Paulo. Paulo não teve essa jactância. O que é que adianta eu chegar para vocês e pregar e aquela coisa toda e vos ensinar coisas rasas ou profundas
e deixar vocês pensando que é eu que estou descobrindo isso, que é eu que estou pesquisando, que estou achando, que estou encontrando, nossa, que ensinamento, que homem revelado. Não tem nada disso. Claro que eu preciso obter a revelação daquilo que eu estou ensinando. Tem que entender, crer. Mas eu vos disse em 2004, no outro tabernáculo, daqui por diante eu não pregarei nada que não tenha sido pregado por William Branham, por Livio, por Brian Kossoek. Quem estava lá naquele tempo lembra disso. Eu tenho mantido desde 2004 para cá, quando comecei a pregar sobre a divindade. Certo? Pois bem, então não temos por que nos jactanciar. Agora, é claro que uma vez que eu digo isto, não estou me colocando, vamos dizer assim, numa posição tão baixa, tão simples, a ponto das pessoas dizer não vale a pena ouvi-lo. Porque eu afirmei que estava ensinando algo, porque eu cria que este algo veio através de alguém que não aprendeu com ninguém, mas aprendeu com o próprio Deus. E é por isso que hoje nós citamos Paulo com toda segurança, ensinamos sobre as cartas de Paulo. O Velho e o Novo Testamento é desvendado, descafunchado através das cartas de Paulo, ou visto através da ótica do ministério de Paulo. Por quê? Porque sabemos que ele recebeu diretamente de Deus. Estão entendendo? Pois bem, então não foi jactância de Paulo ou orgulho, não, ou coisa parecida. Ele não queria ser um destaque, nem se mostrar muito inteligente quanto às coisas espirituais, para se diferenciar dos demais apóstolos. Ele não estava se auto-vindicando, dizendo que não necessitou aprender com os demais apóstolos. O irmão Paulo, ele só estava sendo verdadeiro, mostrando que ele mesmo, sem ter aprendido, mesmo com Jesus, ele nem sequer aprendeu com Jesus, como os outros. No entanto, ele era um vaso escolhido por Deus para, no tempo certo, Deus revelar Jesus a ele. Estão entendendo? Ele viveu naquele tempo? Sim, ele viveu no tempo dos apóstolos. Enquanto Jesus estava pregando, aonde estava Paulo? Com quem Paulo estava aprendendo? Paulo não foi naquelas reuniões. Não, senhores. Ele estava aprendendo aos pés de Gamaliel. Veja, ele não aprendeu com Jesus como Pedro aprendeu. No entanto, Pedro e todos os demais apóstolos tiveram que ouvir Paulo e ficar calados e serem repreendidos por Paulo. Em Gálatas, no versículo 15 do capítulo 1, ele disse: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, para quê, Paulo? Revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Amém. Não procurei saber de ninguém. Aprove a Deus, foi do agrado de Deus, foi o conselho do próprio Deus. Que mesmo antes de nascer, ele me separou para isso. Ele me chamou por sua graça, não porque eu merecesse. Porque mesmo depois que eu nasci, eu enveredei pelo caminho do judaísmo, eu matei pessoas, eu persegui o rebanho de Deus, mas foi a graça. Por sua graça, ele me escolheu para, no tempo devido, quando ele fosse trazer à tona através de mim o ministério alfa de ensino debaixo do pilar de fogo, o tempo dele revelar seu Filho a mim, para que eu pregasse para os gentios. Eu não tive que ir a seminários, eu não tive que ir a Jerusalém, eu não fui nos concílios, eu não fui aprender com Pedro, saber como era Jesus, não precisou nada disso. Deus entrou em cena e me disse o que eu deveria fazer. Amém. O mesmo foi com o irmão Branham. O mesmo foi com o William Branham. Ele não teve que ir a seminário, não, senhores. Ele não teve que ter uma formatura em teologia ou algo desse tipo. Claro que, como Paulo, o William Branham também leu vários livros. Paulo conhecia tudo, ou praticamente tudo, que os grandes escritores tinham escrito naquele tempo. As suas cartas mostram isso. Inclusive, ele conhecia obras de alguns poetas, como ele cita isso na carta aos Romanos. Como dizia o vosso poeta, nós também somos feitura dele, ou coisas assim. Então, assim como Paulo, William Branham também, ele leu vários livros, ele estudou grandes escritores, grandes obras, como ele mesmo mostra no livro das Eras da Igreja. Ele leu muito, estudou muito escrituras e obras de grandes autores. Mas,
Quando chegou o tempo apropriado, Deus entrou em cena e revelou a este homem os mistérios que estavam ocultos e que nem mesmo houvera sido escrito na Bíblia Sagrada. Foi proibido por Deus para que João não escrevesse, mas que Deus revelaria só nesse tempo. Então, uma vez que você tem algo escondido dos sábios e entendidos, e só seria revelado no último dia através de um profeta, então você deixa tudo de lado, todas as grandes obras, os grandes autores, né, de lado. Você não vai ter aquilo como prumo, régua ou nível, porque está fora de nível. Algumas coisas têm uma margem de tolerância. 2 milímetros, ninguém vai perceber. Você está em problema se você estivesse sentado aí, este púlpito tivesse 2 centímetros, ou 8 milímetros, ou 1 centímetro fora do seu lugar, você nem perceberia. É tolerável isso. Mas quando começou a rachar aquela parte, e começou 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, todo mundo se preocupou e procuramos fazer alguma coisa. Vê? Mas para outras coisas não existe tolerância de milímetros, não. E quando se trata das coisas de Deus, não existe esse negócio de tolerância. Jesus disse sim ou não. Veja, não tem meio termo, não tem mais ou menos, não tem esse negócio de pode ser. Não existe vida mais ou menos com Deus, existe vida com abundância. Não tem como ser diferente. Vocês estão entendendo isto? Não está complicado para entender, não é? Então veja, quando se trata das coisas do céu relacionadas ao reino de Deus, não existe falta de milímetro ou acréscimo de milímetro. Tem que ser 100% como Deus exige, como é a vontade de Deus. O que passar ou faltar já não é mais a mente de Cristo. E se não é a mente de Cristo, então significa que este corpo não está ligado com a palavra. Porque se não for 100% a palavra, não é a palavra de Deus. Está deturpado. Deus não aceita a adoração. Então o que acontece? Quando chega o tempo apropriado, Deus entrou em cena e revelou a este homem, a William Branham, os mistérios que estavam ocultos, que nem sequer estavam escritos nas Escrituras. Veja, a respeito deste mistério, então os demais autores ficam de lado, você os deixa de lado, por bonito que seja, porque agora você tem o prumo central de Deus, você tem a linha divisória entre o juízo e a misericórdia, ou entre o juízo e a graça. Então, sem isto, ninguém conhece a Deus. Sem isto, a mente de Deus ficaria para você na obscuridade. Você olharia e só veria trevas e escuridão, porque é assim que está a tua mente, como disse Paulo, entenebrecidos no entendimento. Observe, uma vez que necessita de um profeta para manifestar o assim diz o Senhor, a terra, no tempo devido, então sem isto, sem o assim diz o Senhor, através de um profeta, você ficaria em obscuridade quanto ao conhecimento de Deus. E é claro que disto se trata liderança, liderar. A mente de Cristo, o cabeça está aqui para te liderar, para te mostrar o que é comida e o que é veneno, o que é pasto verdejante ou o que não é. Então aquele que é o cabeça, ele vem para guiar o corpo. E isto é feito através de um profeta. Estão entendendo? Isto é feito através de um profeta. No sermão, a palavra de Deus nos chama para uma total separação da incredulidade. No parágrafo 53, William Branham fala assim: observe agora, Jesus disse que viria outra vez. Como foi nos dias de Sodoma, assim também será na vinda do Filho do Homem. Outra vez, o Espírito de Deus viria sobre a mortal carne humana. Por que outra vez, irmãos? Se fosse para vocês palestrar sobre isso, qualquer um de vocês, não importa quem, para falar sobre isso, você lembraria de quê? Do que você recorda? Outra vez o Espírito de Deus viria sobre a mortal carne humana. O que você entenderia sobre isso? Você tem que ver que ele primeiro falou dos dias de Sodoma. Nos dias de Sodoma. O que aconteceu nos dias de Sodoma? Deus entrou em uma carne, comeu e bebeu, e pisou nessa terra e esteve com poeira em seus pés. No tempo de Jesus, Deus entrou em cena, ele habitou no corpo de seu filho, ele andou em 2 pés.
ele caminhou, Deus tomou banho, Deus andou, Deus comeu, enquanto ele estava no corpo de seu filho. Deus em carne humana. E uma carne sujeita a morrer, porque o Filho de Deus morreu. William Branham diz: outra vez, o Espírito de Deus viria sobre a mortal carne humana. E agora ele se refere no último dia. Esta referência aqui é para o último dia, quando Deus usaria o corpo de um profeta, vindo primeiro a um homem, para depois vir sobre todas as outras pessoas que receberiam este profeta no caráter de profeta. No sermão Abraão restaurado, creio que é este o sermão, quando ele fica de costa para a congregação, dando um exemplo de como Deus fez lá no passado de costa para a tenda, e disse o que estava no coração de Sara. Ele ficou de costa para a congregação e disse o que estava acontecendo na vida de determinadas pessoas e assim sucessivamente. E depois ele disse: é Deus na minha carne, é Deus na tua carne. Então não ficou só para ele. Primeiro a unção vem para um homem e depois para as pessoas que podem receber aquela unção porque receberam o mesmo ensino, receberam a mesma mentalidade que aquele homem recebeu. Dá para entender? Continuando. A palavra de Deus nos chama para uma total separação da incredulidade. Aquele homem come carne de gado, bebe o leite da vaca e come a manteiga e pão em carne humana. E Abraão disse que ele era Elohim, Deus manifestado em carne. Jesus prometeu que Deus, veja, vê como aqui mostra justamente esses dois seres, Deus e seu Filho. Jesus prometeu que Deus, antes de sua vinda, Jesus prometeu que antes que ele regressasse à terra em sua segunda vinda, Deus, o seu Pai, seria manifestado em carne humana outra vez. Agora, se você conhece o ministério que foi desvelado no tempo do fim, você poderia esperar isso para o futuro? Ou você realmente crê que Deus cumpriu isto através de um profeta e continua cumprindo isto através de sua igreja? Como fica isto para você? Responda para si mesmo. Agora, depois de você chegar a este ponto, a ponto de aceitar, e aceitar quer dizer se submeter, uma vez que a escolha de Deus é a melhor, uma vez que aquilo que Deus tem em mente, a escolha de Deus, é o melhor que você pode ter, você não adianta você escolher, é a escolha dele. Pois bem, depois que você chegar a essa liderança, você pode compreender o que está em Isaías capítulo 40 e o versículo 13. Você quer ler um pouquinho? Isaías capítulo 40 e o versículo 13. Vejamos aqui. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho? Que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Aqui o profeta Isaías está apresentando Deus para nós e perguntando quem foi o conselheiro de Deus, quem foi que disse a Deus o que ele deveria fazer e como fazê-lo. Quem? Então, se você sabe a resposta para estas perguntas, então você pode entender por que é exigido de cada um de nós que deixemos de lado nossas indagações, deixemos de lado nossas dúvidas e nos rendamos a Ele, que é o cabeça e sabe o que é melhor, e nos rendamos ao ensinamento dele nesta hora, ou você jamais se aprontará para sair daqui. Vamos ler esta mesma escritura na tradução de Eugene Peterson, da Bíblia a Mensagem. Quem mediu o oceano com a mão, ou mediu o céu entre o polegar e o mindinho? Quem colocou todo o pó da terra em baldes e pesou todos os montes e colinas? Quem poderia ter dito ao Eterno como proceder, ou teria lhe instruído nos seus afazeres?
Que especialista ele poderia ter procurado para pedir conselho? Ou que escola poderia ter frequentado para aprender a justiça? Qual dos deuses poderia ter ensinado o que ele sabe, ou mostrado a ele como as coisas funcionam? Com quem Deus aprenderia estas coisas? E nossa resposta é: com ninguém. Então é melhor você falar com ele. Quer sabedoria, peça a Deus. Quer entender, é obter a mente de Cristo. No versículo 28 diz: não sabes, de Isaías 40, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, é inescrutável o seu entendimento. Amém. É inescrutável. A inescrutabilidade de Deus. Como alcançá-la, como obtê-la, como desvendá-la. Na Bíblia a mensagem diz: vocês não percebem nada? Não prestam atenção? O Eterno não vem e vai. Ele permanece. Ele é o Criador de tudo que vocês conseguem ver ou imaginar. Ele não entra em estafa, não faz intervalo para recuperar o fôlego. Ele conhece tudo nos mínimos detalhes. Aleluia. Então, não tente. Não adianta tentarmos. Não tente imaginar, não tente juntar com sua mente o quebra-cabeça do grande complexo Jeová Elohim. Não, senhores. Pois muitos já tentaram ao longo dos milênios e se deram mal. Criaram uma monstruosidade de 3 cabeças, ou uma aberração, onde, de acordo com o ensino, o cerne da questão é como se o filho é o pai de si próprio, ou como se Deus se tivesse tornado filho de si mesmo. É isto que os homens conseguiram fazer com suas mentes. Então é melhor deixar o seu entendimento sobre ele de fora. Não tente entender Deus. Você tem que deixar Deus revelar-se a você. Esta é a única forma. No sermão, o 7º selo, parágrafo 35. Deixe eu apenas passar isto para vocês. Quando o sobrenatural se aproxima, esta é a mente de Cristo. Então, se é sobrenatural, não pode ter nada de natural envolvido nisso. Você fica tão distante do seu próprio pensamento, até em sua própria mente. Não me deixe tentar explicar isto, porque eu não posso. Né? Eu não poderia fazer isto. Não há ninguém que possa. Então é melhor deixar seu entendimento de lado. No sermão, a palavra falada é a semente original, primeira parte, parágrafo 202. Então, os crentes da palavra e do Espírito devem ser um. Você compreendeu isto? Crentes, a palavra e o Espírito são absolutamente um. Você não tem o seu próprio pensamento. Você não usa a sua própria mente. Não é isto maravilhoso? A mente que está em Cristo está em você. Veja, a mente está em Cristo e você tomará a palavra exatamente como ele fez, porque ele era a palavra. E se a mente de Cristo está em você, você é a palavra. Você é a palavra viva de Deus, representantes dele aqui na terra. Isto é certo, continuando a obra. A igreja deve ser dessa maneira. Amém. Aleluia. Então, olha o que necessitamos para ter o conhecimento do Filho de Deus, ou obter sua mente. O que nós precisamos? Em Efésios 1,17, Paulo diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento.
Consequentemente, como afirmados em Efésios 1,17, o espírito de sabedoria e de revelação entra na igreja, como foi nos dias de Paulo, e leva você para Efésios 4, onde Deus, o Espírito Santo, desce e coloca dons na igreja. Porque olha o estágio onde ela chega. Ela chega a obter o seu entendimento iluminado, quer dizer, era cego, mas agora vejo, ouvi, mas agora eu vejo, eu ouvia falar, mas contemplo agora com meus olhos, e tudo isso levando você em termos espiritual, sobrenatural, para entender a mente de Cristo. Se você não a entende, porque não a tem, isso é lógico. Mas uma vez que a igreja recebe no próprio entendimento de Deus o espírito de sabedoria e da revelação, então Deus pode enviar para a igreja, porque esse espírito de entendimento, de sabedoria e de revelação, ou o espírito de sabedoria e revelação no entendimento de Deus mesmo, deixa a igreja apta para trabalhar agora com os dons que Deus envia para ela. Ok, vocês estão prontos. Chegaram no estágio onde vocês têm o meu conhecimento. Chegaram no estágio onde vocês deixam de lado a sua própria mentalidade. Vocês chegam no estágio onde vocês podem se tornar a palavra, porque a mente pode agora estar em vocês. Então, eu posso agora fazer com que vocês cresçam em graça e em entendimento, para se tornarem maduros. Então, Deus envia, o Espírito Santo envia dons à igreja. Deus, o Espírito Santo, envia dons à igreja, que não são dons de línguas ou dons de interpretação e assim por diante, mas são homens reais. Estes dons de Deus, essas dádivas presentes de Deus, são homens, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores e assim sucessivamente, para levar a igreja à perfeição, até o próprio Cristo. Quer dizer, levar a igreja até o próprio Cristo. Sim, onde ele desce como o pastor e líder, o cabeça, e tudo então se alinha com ele. Isso nos leva então para Efésios 5, que pregamos cultos anteriores. Você poderia inclusive dar uma olhada nisto, não é? E isto mostra um casamento completo, perfeito, casado com Cristo, casado com a palavra, casado com a verdade. É disso que estamos falando. Este é o penhor do noivo. Não separação, um namoro sem futuro, ou um divórcio, ou seja o que for, mas casamento. Olha o que está nas Escrituras. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Então significa que ela não vai ter seu próprio querer, ela rende o seu próprio querer àquele que é sua mente. Porque o marido é a cabeça da mulher. Onde está a mente? Na cabeça, porque foi o que falamos antes. Como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Assim é como o homem cuida da mulher, por sustentá-la e cuidar dela. Vê? De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos, como pertencentes às coisas de esposa e de marido, né? Para Cristo você tem que responder a Deus em separado. Veja, vós maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. E aqui é onde muitos tropeçam, porque eles ficam no versículo anterior, que diz que a mulher tem que obedecer seus maridos, estar sujeitas em tudo a seus maridos. E os homens nunca querem cumprir esta parte. Ame vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. Isto é rema, essa é a palavra em letras. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim também os maridos amar suas próprias mulheres,
como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. E veja, irmão, isto é o que a promessa de Deus é para nós. Porque somos membros do seu corpo. O que ele está dizendo aqui? Somos membros do seu corpo. Paulo está nos levando para o início, mostrando como foi o primeiro matrimônio, a primeira união entre homem e mulher, representando já Cristo e a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Isso significa, somos carne de sua carne, somos ossos de seus ossos. Então, se tudo isso está conectado, necessita ele agora como cabeça para encaixar nesse corpo e por tudo para funcionar. Veja, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois. Quer dizer, se tornam numa só carne. Serão dois numa só carne, não tornam-se uma só carne. E Paulo diz que este era um mistério grande. Grande é este mistério. Digo-vos, porém, a respeito de Cristo e sua igreja. Amém? Agora, especialmente o versículo 31 ao 32. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. O que Jesus disse? Você está disposto, se você não estiver disposto a deixar pai, mãe, parentes, amigos, riquezas, propriedade, tudo. Por amor de mim, não sois digno de mim. Porque é um casamento também. Você larga tudo. Deixa a casa dos pais, deixa até os costumes da família na qual você foi criado e vai ter uma nova vida, iniciar uma nova vida. É uma nova vida com Cristo. É uma nova vida com Cristo. Estava muito bom onde eu estava com minha família, aquela coisa toda, mas chega-se um momento que os passarinhos têm que deixar o ninho, bater asa e sofrer, porque toda segurança eles têm enquanto estão no ninho. Uma vez que eles começam a bater asa, poucos escapam. A porcentagem é pequena, inclusive, para muitos filhotinhos, não importa de qual tipo de animal é, até mesmo dos leões, é o rei da selva. Poucos que conseguem alcançar a maturidade. Filhote de tartaruga, filhote de passarinho, seja o que for, estão seguros enquanto estão no ninho. Mamãe e papai estão ali cuidando, ajeita para lá e para cá, aquela coisa toda, mas chega um momento que eles têm que bater asas e procurar viver sua própria vida, e é aí que os predadores vêm, e só poucos que escapam, não é assim? Mas é a lei da natureza. Do mesmo jeito é na vida espiritual. Agora, quando na vida espiritual você larga tudo isto, você não fica sem proteção. Veja, no sentido espiritual você está saindo de coisas que não te protegem. Está largando tudo onde estava teu pensamento, tua mente. E a tua mente nessas coisas ia te deixar apenas aqui por um período de tempo. Juntando tesouros onde o ladrão rouba, juntando tesouro onde a ferrugem e a traça come. Então Jesus disse, junteis tesouro no céu. Então você tem que largar tudo, como Rebeca fez, e foi ao encontro do seu esposo. Você tem que largar tudo para tornar-se digno da promessa, daquilo que ele prometeu, para aqueles que deixassem tudo e amassem a ele acima de todas as coisas, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, de tudo. Veja. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é esse mistério, digo-vos, porém, isto a respeito de Cristo e a igreja. Então, Paulo está falando sobre o homem como um tipo de Adão, que tem deixado feito algo para se juntar à igreja. Agora, no quarto livro do Cumprimento de Deus, do irmão Oliveira, ele diz: isto está baseado em 1 Coríntios 15, 45, para deixar isto um pouco mais claro. Como eu entendo o tempo, sabe? Enquanto o tempo passa, eu recebo as coisas um pouco mais claras.
Em outras palavras, as outras vezes que eu li esta escritura, ou que mesmo ensinando sobre elas, não foi tão claro, tão bem explicado como agora está sendo. Veja, assim também está escrito, diz Paulo. São coisas que você precisa entender cada vez mais. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Isso é o que diz aqui. O último Adão era um espírito vivificante. O primeiro Adão é uma alma vivente. O último Adão, um espírito vivificante. E bem aqui, bem aí diz, e isto está no contexto, isso está se referindo também a 1 Coríntios 15, 35. E eu lembro que quando nós estudamos esta parte, vos falei sobre Apocalipse 10. Isso trata de ressurreição. Bem ali nos versículos 53 e 54. Está falando sobre a ressurreição. E nós dependemos do último Adão para isto, porque ele torna-se em espírito vivificante. Ou tornar a dar vida a você que perdeu a vida, a você que morreu. Quer seja no lado físico ou no lado espiritual. Porque mesmo estando mortos em ofensas e pecado, vos vivificou. Pela graça sois salvos. Não é assim? Está nas Escrituras? Então você recebe essa dose de vida, esse espírito vivificante que veio através de Jesus Cristo, quando manifestou sua graça misericordiosa para cada um de nós. E, por outro lado, se você chegar a passar pela morte física, ele prometeu te ressuscitar no último dia. Mas eu o ressuscitarei no último dia. Então, o segundo Adão nos assegura essas duas coisas. Te vivifica, ainda neste corpo, e te torna a dar vida, se você chegar a tombar, seja por qual motivo for. Como aprendemos, somente o último grupo que não tomba, que não desce a cova. Não é? Mas o segundo Adão está aí para isto. E é claro que isso está conectado com Apocalipse 10, isso está conectado com 1 Coríntios 15, versículos 53 e 54, porque trata especificamente da ressurreição, e esta ressurreição é provocada pelo próprio Deus que está aqui como cabeça para gerenciar a igreja, porque ele desceu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, e nessas três coisas está incluído tudo isto. Veja. E no momento de ressurreição, toda essa mudança continua. Aqui diz a você claramente, há um princípio, porque há um primeiro Adão e há um último Adão. E o primeiro Adão era uma alma vivente, não é? O segundo Adão, é claro que este é Jesus Cristo. O último Adão torna-se não só alma vivente, mas espírito vivificante. E naquele momento em particular, você vai notar Gênesis 2:24, que diz assim: Deus trouxe Eva a Adão, assim como ele leva a igreja para Jesus. E o que Deus disse para Adão? Esta é a sua esposa, esta é a sua mulher, e por esta razão o homem deixará pai e mãe e se tornará unido a ela. Eles se tornaram uma só carne. Agora, como pode Deus nos apresentar como noiva para Jesus Cristo sem você se separar, como é falado também no casamento natural? Não, senhores, não tem como. Trata-se de separação. E você não pode se separar das coisas que pode prejudicar você nesta caminhada ou neste casamento, porque esse casamento está incluído toda a responsabilidade quando se trata da questão de fidelidade, respeito, dedicação e preeminência a outra pessoa. Como aprendemos no ensino sobre o casamento. Não terás outros deuses diante de mim, não terás outra pessoa diante de mim. Ninguém é tão importante para você como aquela pessoa com quem você forma este compromisso, este laço matrimonial. E é claro que eu estou vos falando entre Cristo e a igreja.
Então, como pode você se unir com Jesus Cristo e ainda estar com um pé em outro canto? Jesus disse: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque se você está amando o mundo, o amor de Deus não está em você. A questão de o amor de Deus não estar em você significa também que você não ama a Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas, e assim sucessivamente. É ou não é simples de entender isto? É simples demais. É pura escritura, é pura Bíblia, irmãos. Observe isto. Esta é sua esposa, e por esta razão o homem deixará pai e mãe e se tornará unido a ela. Se torna uma só carne. O que mostra que para você se tornar um com Deus, ou se tornar um com a palavra, tem que haver uma separação. E esta separação não pode ser diferente a não ser através da palavra de Deus, porque um profeta, ao revelar isto para nós, ele disse que a palavra de Deus chama o homem para uma total separação da incredulidade. Amém. Isso traz uma libertação total. E você percebe exatamente o que Adão disse. Ele disse: agora, esta é osso dos meus ossos. Esta agora é carne da minha carne. Então é por este motivo que o homem deixa tudo. E é por isso que ele se une. E agora você verá aqui que esse foi o primeiro Adão que passou por este processo. E agora o segundo Adão é também o último Adão. Não tem um terceiro Adão, como algumas pessoas dessa mensagem estão inventando por aí, como já vi muitos defender a ideia de um terceiro Adão. A Bíblia não mostra isso. Veja. Agora o segundo Adão, ele é também o último Adão. E esse é Cristo, este é Jesus Cristo. E isto leva a respeito do tempo da ressurreição, que tem a ver com uma apresentação desse momento em particular, relacionada a um casamento entre Cristo e a igreja, em que eles se unem, se tornam absolutamente um, Cristo e a igreja, ossos dos seus ossos, carne da sua carne. E isto é feito agora, isto é realizado agora, de acordo com Mateus 25, a fim de que a noiva conheça o seu marido, conheça o seu esposo, a palavra de Deus, porque você não se casa com Cristo se você não se casar com a palavra, não, senhores. O irmão Branham disse, ele disse assim, ele falou estas coisas, ele ensinou sobre isto. Espera um pouquinho. Agora, ela está identificada. William Branham disse que ela se identifica com a palavra. Porque ao se tornar osso dos ossos, carne de carne, sangue do sangue, e assim sucessivamente, há uma identificação, quer dizer, o DNA bate. É como as digitais, impressão digital. Enquanto não bater certinho, não aparece tua cara na foto. Não importa quantos milhões de pessoas sejam colocadas naquele programa ali de computador, seja o que for. Vai procurar a digital do fulano, do João, seja o que for, daquela pessoa em particular, não importa o tempo que passe, ali o programa vai procurar. Quando bater uma com a outra, vai ter que ser daquela pessoa, porque não existe dois idênticos. Não existe isso. Vê como Deus é. A inteligência desse Deus infinito. Quantos bilhões de pessoas já passaram, desde Adão até hoje, ninguém teria digital semelhante? Como a íris dos olhos e assim sucessivamente. Então a noiva chega a este ponto, tem que bater 100% com Cristo, tem que bater 100% com a palavra, tão perfeita como Deus é perfeito. Então ela agora é identificada, e ele a identifica. Este é agora ossos dos meus ossos, carne de minha carne. Deus tem vindo neste tempo trazendo a comunhão para a igreja. Melquisedeque tem vindo nesse tempo do fim para fazer isto, para nos dar a testificação disso, porque foi isto que eu deixei tudo a fim de obtê-la. E ela o reconhece. E se ela não reconhece, ela não é sua noiva. Não, senhores. Você sabe que Rebeca sabia exatamente quem era Isaac. Ela nunca teve o mínimo de dificuldade para aceitá-lo. Maria não teve problema. Não. Ela não perguntou, mas o menino vai parecer com quem? Qual é a cor dos olhos? Já que é uma coisa vinda de Deus,
Ele tem poder para fazer, para dar o melhor, para fazer o mais perfeito. Então, como será a cor dos olhos desse menino, desse filho do Altíssimo? José tem uma cor assim, assado, e o que vão dizer quando ele se apresentar com uma cor diferente, com um olhar diferente, um semblante diferente? Não vai ficar todo mundo perguntando, isso não é filho desse homem, não. Maria não teve nenhuma dificuldade. Ela não discutiu com o nome, ela não tinha um manual de nome, e fica aquela briga, e é nome fulano, é nome ciclano, bota Joaquim, não, é Francisco Amió, não, é Santo Inóifo, eu fiz uma promessa para ele, não, São José, porque nasceu laçado, não sei que negócio é esse, que essas crianças de antigamente nasciam laçado, dizia que se nascesse laçado, não sei se é com cordão umbilical, com o que era, tinha que colocar o nome de José. Aí é José para lá, José para cá, José para cá, minha tia colocou 2 José. O primeiro saiu José Heleno, o segundo ela colocou José Heleno II. Veja, e daqui a pouco Josefa, porque também nasceu naquele jeito. E por isso tanto José por aí afora. Aí outros fazem tantos filhos que não sabem que nome coloca mais. Aí coloca o nome de um dia de semana, como colocaram em mim. Eu vou mudar meu nome, não é possível. Já não tinha nome para colocar. Esgotou. Aí coloca o nome desse, num ser humano. Segunda, sábado, não sei. Nem vou dizer, nem vou citar. Só para causar sofrimento, gente. Maria não passou por esse problema. O anjo só disse o que ia acontecer. O anjo só disse: o nome dele será Jesus, e ponto final. Ela não teve problema. Os pais de Rebeca perguntaram: mas olha, você não conhece bem, olha. Não teve nenhum problema. Ela acatou a promessa, ela se identificou. Ela recebeu a revelação daquilo. Sim, Maria não teve nenhum problema. Ana não teve problemas nenhum. Simeão não teve nenhum. Agora, Paulo teve um monte de problemas. Sim, ele teve um monte de problemas. Mas ele o reconheceu face a face. E aí os problemas terminaram no que diz respeito à compreensão dos mistérios de Deus para o seu tempo. Foi assim. Moisés teve problemas. Mas quando ele se esvaziou no deserto, passou 40 anos para tirar sua teologia fora, seu aprendizado, seus estudos fora. Quando ele viu Deus face a face, já não teve problema. Aquilo começou a brilhar, aquela luzinha começou a ofuscar lá em si. E o que é aquilo? Ele se aproximou por curiosidade, mas quando ele ouviu a voz, ele parou e dali por diante não teve mais nenhuma dificuldade. Reconhecer Deus face a face. A mesma coisa foi com William Branham. Tentou fugir de um lado para o outro, tentou escapar para lá e para cá, ficou sem entender que ministério era aquele, mas quando ele encontrou o anjo vindo da presença de Deus para lhe mostrar as coisas, ele não teve mais nenhuma dificuldade. E nós, que dificuldade nós temos? Qual é a dificuldade que as pessoas têm quando ouvem o ensinamento da verdade? Que dificuldade você teria para compreender o plano de Deus para esta hora, no qual você está incluído para dar andamento neste grande cumprimento? A Bíblia diz que o conheceríamos face a face. Então isto é algo que acontece quando ele revela sua grande presença aqui, diante de nós, nesse tempo. Amém? Amém. Fique de pé, porque eu quero concluir com as palavras do irmão Branham no sermão à era da igreja de Pérgamo, parágrafo 56. Note a harmonia. Então, harmonia é algo que está bem unido, não é? Bem homogêneo, é assim que fala, né? Bem homogêneo. Não tem como diferenciar. Você bateu no liquidificador, juntou tudo, se tornou uma coisa só. Note a harmonia do Pai e do Filho. Jesus nunca fez nada antes que ele fosse mostrado pelo Pai. João 5,19. Esta harmonia é para existir agora entre o noivo e sua noiva, ou ela não será carne de sua carne. Veja só. Ele lhe mostra sua palavra de vida. Ela a recebe. Veja, não tem nenhuma dificuldade aqui. Ele mostra a palavra de vida, porque o último Adão é o que ele torna-se para nós espírito vivificante, para que você receba esta vida com abundância, esta vida que só provém dele. Ele lhe mostra sua palavra de vida, ela a recebe. Mas que facilidade!
ela nunca duvida dela. Por consequente, nada pode causar-lhe dano, nem mesmo a morte. Porque se a semente for plantada, a água a ressuscitará novamente. Eis aqui o segredo disto. Então é um segredo. E as pessoas ficam, vou ver que segredo é esse. Isso é o lembrando que está dizendo. Eis aqui o segredo disto. A palavra está na noiva, como esteve em Maria. O que a palavra fez quando esteve em Maria? Gerou filho. Então, se a palavra está na noiva, é para cumprir o mesmo propósito, até que o Filho de Deus seja formado em você. Veja, tem que tem que gerar em você uma nova vida. A vida do próprio Filho de Deus. Ou você não torna-se o Filho de Deus através de um poder que Deus te dá. A todos que nele creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então é o próprio Filho de Deus, a vida do próprio Filho em nós. Ou ele não será revelado a mim, como diz Paulo, revelar seu Filho a mim. A palavra está na noiva, como estava em Maria. A noiva tem a mente de Cristo porque ela conhece o que ele quer fazer com a palavra. Ela executa a ordem da palavra em seu nome, porque ela tem o assim diz o Senhor. Depois, a palavra é vivificada pelo Espírito e se cumpre. Como uma semente que é plantada e regada, ela chega à plena ceifa, servindo o seu propósito. Amém. Deus abençoe a cada um de nós. Senhor Jesus Cristo, nós te rendemos graças, te agradecemos de todo o nosso coração pelas verdades tuas que têm sido manifestas a nós nesse tempo do fim. Obrigado, Senhor, porque mesmo não sendo as melhores pessoas do mundo, nós estamos aqui, ó Senhor, e tu estás revelando a nós o conhecimento do Filho de Deus. Perdoa os nossos pecados, nossas fraquezas, tudo o que somos, tudo o que temos feito. Pedimos que o Senhor acrescente-nos a fé a cada dia, que não fiquemos como os discípulos duvidando da tua promessa, amedrontados com a turbulência, ou seja, com o que for. Que possamos estar sempre na paz, que o mundo não tem, a paz que excede a todo entendimento, e que somente tua noiva pode obter, porque ela está confiante unicamente na tua promessa, na tua palavra. Ajuda nossos irmãos ao redor do mundo, que todos possamos, ó Deus, alcançar aquele degrau que temos que alcançar e estarmos na plataforma de arrebatamento, esperando um momento de irmos embora daqui, para que tu possa purificar esta terra, este globo, este universo, e que possamos voltar aqui juntamente com o Senhor para termos o nosso milênio contigo. No nome de Jesus nós te pedimos, amém. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês e até o próximo culto, se o Senhor nos permitir. Senhor, tu vês que a jornada é longa e às vezes faltam forças para prosseguir. Com tua mão divina segurando a minha, eu vencerei, eu viverei muito feliz. É na tormenta que se pensa no abrigo, é na tormenta que se pensa no amigo. É na tormenta, no perigo que se pensa. No vendaval, Senhor, eu quero estar contigo. Se nessa estrada há espinhos cruciantes, querendo sempre, muitas vezes me impedir, teu amor, o teu poder e a tua graça
eu vencerei, eu viverei muito feliz. É na tormenta que se pensa num abrigo, é na tormenta que se pensa num amigo, é na tormenta, no perigo que se pensa no vendaval.